do sexto ano. E aí, vamos para mais uma aula de geografia. Então, a aula de hoje é a aula de revisão, né? Vocês já sabem que é a aula de revisão. Deixa eu compartilhar aqui os slides com vocês. Calma aí, viu? Pronto, vou colocar aqui. Calma aí, calma aí. Pronto, para quem não me conhece, né? Está chegando aí agora, eu sou professora de geografia, meu nome é Isana. Então, quem está acompanhando aí já sabe. E como eu já falei, nossa aula de revisão, né? Nós vamos revisar o assunto aí da página 34 até a página 41. Então, vão pegando o livro de vocês, todo o material, né? Para ir acompanhando a aula certinho, né, com compromisso, responsabilidade, e lembrando que no final tem que mandar atividade para o seu professor. Não esqueça, né, de tirar a foto e mandar a atividade para o seu professor. Vamos lá? Então, o nosso tema, né, como eu já falei, a página, da página 34 à página 41, nós estamos aí com o tema orientação e localização no espaço geográfico. Capítulo 3, a aula passada vocês viram esse assunto, e hoje eu vou revisar, certo? Então, não vai ser de acordo com as páginas do livro, como é revisão, vai ser uma coisa mais rápida, né? Então, para orientar, né, como é que nós fazemos essa orientação no espaço geográfico? Então, no básico do básico do básico, geralmente nós orientamos, né, nós usamos alguns termos, né, para orientação. Quais são esses termos? Lembra da aula passada? Frente, atrás, à esquerda, à direita, para cima, para baixo. Então, nós usamos também alguns pontos de referência para fazer, né, essa questão da localização. Lembra o que eu falei na aula passada? Por exemplo, Praça Olímpio Campos é um ponto de referência. Supermercado G. Barbosa é um ponto de referência. Certo? Então, são alguns locais que servem como um meio de orientação, e você já sabe mais ou menos onde é aquele lugar. E aí, depois dessa questão de utilização desses termos, né, como não tinha ainda a questão científica, né, eu utilizava alguns termos, mas aí depois veio toda a evolução, né? Os estudiosos começaram a fazer as pesquisas e aí começaram também a ter, né, alguns outros meios de orientação. E aí surge a orientação pelos astros, né? O Sol, a Lua, os planetas, as estrelas, os cometas. Então, pessoas que estavam em alto mar, como é que eles faziam para se orientar? Maioria das vezes eles olhavam o quê? As estrelas. Por exemplo, o Cruzeiro do Sul, né, é um exemplo de um meio de orientação. Orientação pelo Sol. E aí, é bem fácil, né, essa questão da orientação pelo Sol. E observem aí, ao observar o Sol, percebeu-se que os astros surgem ao amanhecer e desaparecem ao anoitecer, na mesma direção todos os dias. Então, observem aí, meio-dia. Aí, olha, observem que do lado leste, 6 horas da manhã, certo? Ele vai estar o quê? Vamos pensando aí. Como é? Ele vai estar o quê? Nascendo. E do lado oeste, ele vai estar se pondo. E ao meio-dia, o Sol vai estar em que posição? Observem aí. Olha a posição aí do Sol, né? O meio-dia. Então, era um meio também que as pessoas usavam e que ainda usam, né, como um meio de orientação pelo Sol. A rosa dos ventos. Aí nós temos, né, os pontos cardeais, os pontos colaterais e os pontos subcolaterais. Então, os pontos cardeais, quais são eles? Leste, oeste, norte e sul. Os pontos colaterais, quais são eles? Nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. Os pontos subcolaterais, norte, nordeste, norte, noroeste, leste, nordeste, leste, sudeste, sul, sudeste, sul, sudoeste, oeste, sudoeste, oeste e nordeste. Então, a rosa dos ventos,
é bem fácil. Lembra que na aula passada eu falei, né? E vocês têm do lado direito, nós temos o quê? O leste, do lado esquerdo nós temos o oeste. Sabendo, né, a posição, por exemplo, do nascer do sol, vocês vão consequentemente observar os outros pontos cardeais, certo? Vocês sabendo o nascer do sol, nasce no lado leste, se põe onde? No oeste. Você vai saber o norte e vão saber automaticamente o sul, é só posicionar a mão, né? A fronteira vai estar o norte e atrás o sul e a posição, né, do leste, que é o nascer do sol. Então fica bem interessante, e aqui são os pontos colaterais e subcolaterais, que faz, né, é utilizado também os pontos, né, para a localização. E aí, olha lá, sabendo onde nasce o sol, né, o lado leste, como eu já falei, né, aponta o braço direito para o lado leste. Né? Então, quando eu sei o nascer do sol no lado leste, eu apontando o braço direito para o lado leste, automaticamente eu consigo saber os pontos cardeais. Não, eu automaticamente eu vou saber o oeste, né, o norte e o sul. Então, é bem fácil, é só essa questão do posicionamento do braço direito, e aí você se posiciona, é só observar para o lado, né, que o sol nasce, comece a observar, e aí vocês vão conseguir fazer essa questão dessa localização pelos pontos cardeais, utilizando o quê? Um astro, que é o sol. Orientação pela lua. E como fazer à noite, né, se a luz do sol é um instrumento de orientação. Se não houver nuvens, podemos usar a lua, que também surge no leste e desaparece no oeste. Então, a depender de como está a noite, né? Porque se a noite estiver com muitas nuvens, a gente não consegue nem visualizar direito onde está a lua. Se for uma noite, como vocês observam aí na imagem, fica fácil de conseguir, né, fazer essa orientação pela Lua, porque a Lua, automaticamente, ela surge no lado leste, então ela vai desaparecer no lado oeste. Então, segue a mesma sequência da orientação pelo Sol. É só posicionar, certo, o braço no lado leste. Orientação pela bússola. Então, a bússola, né, é um instrumento que foi inventada pelos chineses, né? Ela possui uma agulha com um imã, né, que gira sobre um eixo. E essa bússola é necessário colocar ela em um local plano, né, que ela vai estar posicionando o norte, que ela chama o polo norte magnético. Né? Ele vai estar posicionando, ela vai estar direcionando o norte. E aí, né, a bússola é muito utilizada ainda. Apesar de toda essa tecnologia, o avanço da tecnologia ainda é utilizada, principalmente na navegação. E aí ela vai estar posicionando o norte, né? Se as pessoas sabem a localização do norte, automaticamente vai conseguir localizar o sul, o leste e o oeste. Então, facilita bastante, né, aí na navegação, e ela é utilizada também por outras pessoas, ou outros meios. E aí nós temos alguns instrumentos modernos, né, que hoje é a facilidade, né, o que hoje as pessoas usam no dia a dia. O GPS, né, é um exemplo. Eu falei na aula passada, lembram que o GPS é o quê? O que é o GPS? Sistema de posicionamento global. Ele vai fazer o quê? Ele vai localizar com precisão um objeto em qualquer lugar na superfície da Terra. Então, você vai colocar o endereço e o GPS ele consegue localizar com precisão. Então, é necessário ter acesso à internet, né? Que aí você vai colocar lá no seu celular, um exemplo, mas tem nos automóveis, nos carros, tem um aparelho, né? Que é o GPS, que você compra, pode já comprar o carro com esse aparelho, ou utilizar no próprio celular, né? Colocar lá no celular e aí faz um Google Maps, e aí coloca o endereço, coloca a localização e o GPS vai lhe dar, né, toda a rota necessária para você chegar em um determinado local. Então, é a tecnologia, né, facilitando a vida de todos. Então, o GPS ele é utilizado em navegações marítimas e aéreas, nas forças armadas para monitorar caminhões e carros, em expedições a lugares sem ponto de referência,
como em florestas e regiões polares. E hoje também é utilizada no nosso dia a dia. Você vai fazer uma viagem, vai à linha Aracaju, não sabe o endereço, coloca lá o endereço e aí chega naquela localização. Hoje é até utilizado por pedestre, né? Coloca no celular, não sabe o endereço, vai a pé, vai caminhando, coloca o endereço, inicia a rota e aí ele vai lhe direcionando, né, até aquele determinado lugar que você pretende chegar. Localização do espaço geográfico. Aí nós temos um meio, né, que são as linhas imaginárias, que ela vai dar, né, para a gente aquele ponto específico. E aí nós temos o quê? Os paralelos e os meridianos. Então, os paralelos são linhas imaginárias horizontais que circundam o planeta no sentido leste e oeste. Os paralelos, ele vai dividir o hemisfério em norte e sul, em dois hemisférios. Ele vai dividir o planeta em dois hemisférios, norte e sul, tendo como base a linha do Equador. Ela vai ser a base, né? Ele vai ser o paralelo principal. E os meridianos, né, também são linhas imaginárias que elas circundam a Terra em posição vertical, né? Circundam o planeta no sentido que norte e sul, e ele vai dividir o globo também, o globo terrestre, o planeta, em dois hemisférios. Quais são esses hemisférios? Leste e oeste. E aí vocês vão observar que no meridiano também existe um meridiano principal, que é a linha imaginária principal, que é o meridiano de Greenwich. Eu acredito que vocês já ouviram falar. Vou mostrar aqui para vocês. Pronto. Deixa eu grifar aqui para ficar mais fácil. Então, vejam só, o paralelo, a linha do Equador, né, o principal paralelo, né, ele divide o globo em norte, hemisfério norte, olha aqui, hemisfério norte e hemisfério sul. Então, essa parte de cima, norte, e essa parte aqui embaixo, sul. Então, os paralelos vão dividir o globo em dois hemisférios, norte e sul, e tendo como base o quê? A linha do Equador. Os meridianos, meridiano de Greenwich, certo? Vai dividir o globo em o quê? Dois hemisférios também. Leste, desse lado, e oeste, desse outro lado. Divide o globo também em dois hemisférios, leste e oeste, tendo como principal o meridiano de Greenwich. Acredito que agora ficou fácil. Paralelos, lembrando do paralelo principal, o Equador, divide o globo em norte e sul, meridiano, meridiano principal, meridiano de Greenwich, divide o globo em leste e oeste. Essas são as linhas imaginárias. E aí a latitude, aí nós temos o quê? O que é a latitude e o que é essa longitude? É a distância em graus de qualquer ponto da Terra em relação à linha do Equador. Então, por exemplo, aqui nós temos os pontos. Olha, Equador, 0 graus. Aí nos outros mapas nós vamos ter vários traçadinhos que tem 10 graus, 20 graus, 30 graus, 50, 40, 60, até chegar aqui 90 graus. E o meridiano também, aqui o meridiano 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120. E aí nós temos o quê? Latitude de 0 a 90 graus, tendo como base o quê? A linha do Equador, e longitude de 0 a 180 graus, tendo como base o meridiano de Greenwich. Então, é a distância em grau de qualquer ponto da Terra em relação à linha do Equador, latitude, e longitude é a distância em grau de qualquer ponto da superfície da Terra em relação ao meridiano de Greenwich. Vou voltar aqui para mostrar para vocês. Então, como eu falei, a distância em graus, tá vendo? Nesse ponto aqui é 0 graus, no ponto do meridiano. No outro tracinho, vocês têm o quê? 20 graus, no outro 40, no outro 60, e assim sucessivamente. Então, é só a questão da distância de qualquer ponto, né, em relação à linha do Equador, medição em graus. E o longitude também em relação ao meridiano de Greenwich e em graus, né? Coordenada geográfica, e aqui vocês vão ver essa questão da medição dos graus, né? O cruzamento entre os paralelos e meridianos determinam uma coordenada geográfica que permite localizar com exatidão um ponto da superfície terrestre. Então, aqui vai facilitar, né, os pontos em graus, as medições em graus. Então, por exemplo, se
Eu pergunto aqui para vocês, esse pontinho aqui vermelho no mapa, qual é a latitude? E aí, como é que vocês vão visualizar? Como é que vocês vão entender qual é a latitude desse pontinho? Vocês vão observar no mapa qual é a medida em graus nesse ponto. Aí vão observar o que é que tem aqui, porque está muito pequenininho, não dá para vocês visualizarem, certo? E aí, se eu pergunto qual é a longitude desse ponto vermelho, a longitude, e vocês vão olhar, certo? Em relação ao meridiano do grande vertical, qual é o ponto? Qual a medição em grau que vai estar nessa localização? Aqui em cima vai estar a medição em graus. Como vocês têm aqui, olha. Se eu coloco aqui, qual é um ponto azulzinho aqui. Se eu coloco e digo assim, qual é a latitude desse ponto? Então, a latitude vai ser o quê? 20 graus. E se eu pergunto qual é a longitude desse ponto, a longitude vai ser o quê? 40 graus. Entenderam? Então, é a questão da localização, porque ela vai dar com exatidão o ponto ali da superfície terrestre, consegue localizar com exatidão, né, de acordo com essa medição em graus. E agora nós vamos para a nossa atividade. E aí vocês vão abrindo aí a atividade na página 43. Vamos lá? Terceira questão. Que modelo de representação mostra a superfície terrestre com menos distorções? Que inconveniência esse modelo apresenta? Então, voltando aí, qual é o modelo? O modelo que menos distorções é o quê? O globo terrestre. Por quê? Porque ele é esférico, aproxima-se mais da forma geóide do planeta e, portanto, apresenta pouca distorção, né, no contorno tanto dos continentes quanto dos oceanos. Então, entretanto, não possibilita a visão de toda a superfície terrestre de uma vez só. Então, você vai circular ele e aí você vai começar a visualizar num contexto mais amplo. Vamos para a próxima pergunta. Observe a fotografia abaixo e justifique que tipo de representação ela mostra. Então, essa é aquela representação. Vocês lembram, né? Representando em forma de miniatura, um bairro. Qual é o tipo de representação? É uma maquete de um bairro. Agora, essa questão é bem voltada ao que eu expliquei agora para vocês. Vamos lá. Considerando a escola, deixa eu pegar aqui o lápis, pronto. Considerando a escola, vejam só que se eu circulei aqui, a escola como ponto, né, de referência. Calma aí, deixa eu fechar aqui. Considerando a escola como ponto de referência, localize os pontos indicados, utilizando somente os pontos cardeais. Então, o teatro localiza-se, aí nós temos aqui o teatro, ó. Deixa eu grifar aqui. O teatro localiza-se ao quê? Aí vocês vão observar o quê? A Rosa dos Ventos. Olha a localização. Norte, sul, leste e oeste. Então, o teatro, ele está o quê? À direita ou à esquerda da escola? O teatro está... Então, ele é que hemisfério? Ele é hemisfério... Minha gente, alguém? Vamos lá, quero ver vocês participando. Hemisfério oeste. Né? Então, fique aí ligadinhos e vão respondendo. Hemisfério oeste. Então, o teatro está no lado esquerdo da escola. Então, o lado esquerdo é o quê? Oeste. O estádio de futebol localiza-se vamos lá, o estádio de futebol. Aí vocês observam aqui, o estádio de futebol. Está em que posição o estádio de futebol? A escola está aqui na frente, o estádio de futebol está ao que da escola, lembrando-se que sempre né, o posicionamento aí da escola. Então, ao norte da escola. Vejam a Rosa dos Ventos, como ela dá, né, a resposta com facilidade. Então, ela está ao quê? Ao norte. A lanchonete localiza-se aqui nós temos a lanchonete, viu? Aqui embaixo, ó. Então, aqui é norte, certo? A escola está centralizada, então a lanchonete vai ser o quê? Fácil, né? Sul. A lanchonete vai ser o sul. A igreja localiza-se aí nós temos aqui a igreja, olha. A igreja está aqui do ladinho da escola. Então, vocês viram que o teatro estava do lado oeste, então a igreja está de que lado? Está o quê? À direita da escola. Então, está no lado leste. Vejam que questão fácil, né?
bem fácil, mas que é necessário saber os pontos, principalmente os pontos cardeais. Aqui ele coloca uma questão sobre os pontos cardeais. Então, foi o que eu faço para que vocês entendam, que vocês compreendam na aula de hoje. Lembrando que essas questões não precisa você, não tem condições de vocês desenhar, né? Vocês vão colocar só a questão, né, com as respostas. Se tiver algum desenhista por aí que se quiser desenhar, não tem problema, pode desenhar. Desenha a escola no centro, o estádio aí em cima, a lanchonete embaixo, não tem problema. Se quiser desenhar, fique à vontade, certo? Então, nossa aula vai ficando por aqui. Fiquem em casa, fiquem com Deus, se cuidem, né? E quem estiver indo para a escola, se cuidem também. Um abraço e acompanhe, continue acompanhando todas as aulas de todos os seus professores. Tchau, tchau.